Buenas, que tal? Eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem e eu trago dicas de espanhol que você realmente vai usar na sua próxima viagem. Esse é o vídeo 2 sobre o espanhol no mundo hispano. E hoje eu vou te dar dicas de espanhol da Espanha com muitas gírias e expressões que você vai usar quando for para lá. Então, vem comigo! Vamos falar da Espanha, mas antes deixa eu lembrar vocês que no vídeo 1 dessa mesma série eu falei sobre a Argentina. Então tem várias dicas lá para você ficar de olho, porque o espanhol dos argentinos é bem peculiar. Ainda mais que eles usam el voceo. Então confere o vídeo que lá eu explico detalhes com bastante gírias e expressões também para você usar lá na Argentina. Então vamos começar a falar sobre o espanhol da Espanha. E a primeira coisa que a gente já tem que deixar claro no começo desse vídeo é qual é a diferença entre castelhano e espanhol. Já deve ter escutado por aí o pessoal falando, eu hablo castelhano, eu hablo espanhol. Qual é o correto? E se os dois são corretos, qual é a diferença entre eles, né? Então vamos lá. Castelhano é um termo mais antigo, é um termo bem antigo, mais ou menos da Idade Média, por causa do Reino de Castilha. Esse Reino de Castilha era mais poderoso, tanto militarmente quanto politicamente, então se tornou a língua oficial de toda a região que a gente hoje em dia conhece como Espanha. Então, esse termo passou a ser usado para designar o idioma. E aí, o que acontece? Existiam vários outros idiomas aí na região, dialetos e tal, mas ele, castelhano, foi reconhecido como idioma oficial. E aqui na América Latina? Aqui na América Latina, esse termo castelhano é usado em alguns países e outros já preferem usar o espanhol. Isso, em alguns países, espanhol eles preferem trocar porque ele lembra muito a época de colonização. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, colonizando o território deles, né? Que nós aqui somos uma ilha, uma ilha gigante no meio de tantos hispanos. E aí eles preferem usar o termo castelhano. Parece que para eles não é assim tão forte, não remete à época de colonização. Então, eles acabam preferindo o castelhano. Mas em 2011 foi unificado, então a Academia Espanhola reconheceu como sinônimo castelhano e espanhol. Então, no fundo, é a mesma coisa, são só termos diferentes para falar do mesmo idioma. Você pode usar o que você quiser. A gente aqui no Brasil é muito difícil, né? Alguém falar de hablo castelhano, a não ser que tenha uma descendência espanhola ou de algum outro país hispano, mas normalmente a gente fala espanhol e está tudo bem. Você pode usar qual termo você quiser. O que acontece é que lá na Espanha eles falam 4 idiomas, tem 4 idiomas oficiais lá dentro. Muita gente não sabe disso porque a grande maioria fala espanhol e mesmo em regiões que tem outro idioma como oficial, eles também falam espanhol. Mas tem alguma dessas regiões que elas são mais nacionalistas, algumas até separatistas, eles preferem usar o termo castelhano, porque para eles na Espanha se fala não só o castelhano, como outros 3 idiomas, somando 4 no total. Então eles preferem fazer essa distinção. Então vamos começar a falar sobre isso, gente. Na Espanha existem 4 idiomas, é isso mesmo. 4 idiomas e eu vou contar para vocês quais são agora. O primeiro idioma que a gente vai falar aqui é o catalão, que é da região da Catalunha, é ali onde fica Barcelona. Então, se você for viajar para essa região, você vai escutar um idioma diferente de lá. Mas eles, na grande maioria, eles falam os dois, tanto o espanhol quanto o catalão. O catalão é uma mistura do francês com o português e com o castelhano. Então tem várias palavras que para nós brasileiros são exatamente iguais. E até elas são mais parecidas com o português do que com o próprio espanhol. Então pode ir tranquilamente que lá você só vai perceber isso, ver nas placas, escutar um idioma diferente, mas com o espanhol é mais que o suficiente. O próximo idioma é o gallego, que fala na região da Galícia, ali mais do outro lado, perto de Portugal.
Por incrível que pareça, o gallego tem exatamente as mesmas regras ortográficas que o português, mas é um outro idioma. Então é bem parecido com o português, tem muitas palavras que é igual, é muito fácil para a gente entender, para nós brasileiros, né? Porque essa semelhança, até porque a Galícia fica numa região que era pertencente a Portugal, então tem essa similaridade no idioma. E o próximo idioma é basco, do País Basco. Eu acho que é o mais difícil de todos eles, pois ele não tem nenhuma relação com o latim, que deu origem tanto ao espanhol quanto ao português, e ao catalão e ao gallego. E o País Basco é um idioma totalmente diferente que não tem como entender, é muito difícil, tanto a pronúncia quanto a escrita. Se você for conhecer essa região do País Basco, eles também são nacionalistas, separatistas, então tem sempre movimentos de declarar como País Basco como outro país. Até a região já chama País Basco, né? Então, o que acontece? Essa é bem difícil de aprender esse idioma, é totalmente diferente das raízes que a gente tem do nosso, que é o latim. Mas lá eles também falam o espanhol ou castelhano, como eles preferem chamar, e você vai conseguir viajar tranquilamente para essa região que é bem ao norte da Espanha. Vou colocar aqui um mapa para vocês entenderem onde fica cada uma delas. Aqui é a região da Catalunha, que é a capital Barcelona, então aqui é onde eles falam catalão. Aqui do outro lado é a Galícia, onde eles falam gallego, e bem pertinho de Portugal. E no extremo norte, uma região bem pequenininha, o País Basco. O País Basco que eles vão falar esse idioma basco, que é bem diferente do nosso. E o quarto idioma é o espanhol em si, ou o castelhano, que é o que eu venho trazendo dicas aqui todos os dias para vocês. Então são esses quatro: gallego, catalão, basco e castelhano ou espanhol. Eu não sei se você já escutou a expressão o espanhol europeu e o espanhol latino. Então é esse termo que eles usam para distinguir o espanhol da Espanha e o espanhol aqui da América Latina. Eu particularmente não gosto, isso é uma opinião minha, somente minha, não tem nenhum lugar por aí. Eu não gosto desse termo, porque dá a entender que o espanhol europeu tem mais de um país que fala espanhol, sendo que é só dentro da Espanha. Então, para mim não faz muito sentido. Agora, e o espanhol latino, que é o espanhol da América Latina, parece que junta todos os países da América Latina e eles falam de uma só maneira, sabe? Não, usar esse termo espanhol latino não diferencia o espanhol de um argentino com um peruano, com um espanhol mexicano, que são totalmente diferentes, com palavras diferentes, sotaque. Então, espanhol latino meio que junta todo mundo ali e não funciona. Para mim, eu não gosto desse termo, mas pode ser que você escute por aí. O espanhol europeu quer dizer que é o espanhol da Espanha e o latino aqui da América Latina. Então vamos falar um pouco sobre o sotaque espanhol. Gente, é bem diferente. Um sotaque de um gallego, um sotaque de um catalão falando espanhol, e várias regiões, como Andaluzia, Cantábria, tem vários sotaques diferentes dentro da Espanha. Mas se a gente for comparar de uma maneira geral, o espanhol da Espanha é muito característico pelo som do C e do Z. Ele é pronunciado como quase o TH do inglês. Então isso é bem diferente aqui pra gente, comparando com o espanhol da América Latina. Então o que acontece? Eles falam a palavra, por exemplo, cerveza, eles falam com um sonzinho mais do TH mais característico, como cerveza, la cerveza, cerveza, que seria na América Latina. Então eles têm vários sons, como sapato, então esse é bem assoprado assim, o sotaque deles. Mas nada do que você não vai conseguir entender, é bem tranquilo de entender eles. Tirando a região ali do sul da Espanha, que é um sotaque um pouquinho mais complicado, que foi a região que eu morei quando eu fiz intercâmbio lá, eles cortam muito as palavras, então isso dificulta um pouco na hora de você entender. Eles cortam principalmente o S das palavras, por exemplo, buscar ficaria buscar, bosque, bosque, e várias palavras assim, como por exemplo, já está, que é uma expressão tipo pronto, tá terminado, está listo, já está.
Eles deixam como já está, e juntam tudo, falam bem rápido, cortando os S's. Então, fica de olho que na região andaluz do país, que é bem no sul, eles dificultam um pouquinho mais para entender. Já no centro, principalmente ali na região de Madrid, é um espanhol muito fácil de entender. Eles falam mais devagar, as palavras são muito bem pronunciadas e isso facilita muito a vida dos brasileiros. E aqui eu separei algumas gírias para vocês usarem quando vocês forem viajar para a Espanha, ou se vocês estiverem conversando com o espanhol, você vai reparar que ele vai usar bastante. Então o que acontece? A primeira delas é tia e tio. Se for traduzir literal, significa que o parente, a sua tia ou o seu tio. Mas eles usam mais no sentido, daquele cara. Ou, é que a gente não usa no feminino, né? Aquela cara, mas seria mais ou menos essa tradução. Pois tia, tu has visto que passou em la fiesta ayer? Também você está conversando com a tua amiga ali, ela é próxima de você, você pode chamar ela de tia. Ou então, se você está se referindo a uma pessoa que você não tem conhecimento, que você não faz ideia de quem seja, pois tu has visto el tío de la tienda? Se você pode usar quando é um chegado, ter um parceiro, pessoa próxima, um amigo, ou então para se referir a uma pessoa que você não tem nem ideia de quem seja. Também é usada dessa forma. Uma outra forma usada, e isso que é bem característico da Espanha, é chaval. El chaval é quando você está falando de uma pessoa mais nova, tipo um moleque. Aqui no Paraná a gente usa muito piá. Aquele piá que está ali na rua. Então, chaval é como eles falam na Espanha. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Pois, chaval, que não le tires piedras a la ventana, porque não vai ficar jogando pedra na janela. Por exemplo, ¿conoces el chaval que empezó a trabajar en la oficina? Pues conoces el chaval que empezó a trabajar en la oficina? Então pode estar se referindo a uma pessoa que é muito nova, tipo é um piá ou uma guria, um guri, é alguém que com a idade é mais baixa. Não é usado quando a gente vai se referir a pessoas adultas, então geralmente é quando eles são mais novos. O próximo são dois xingamentos que você vai escutar demais os espanhóis usando. Até em séries como Vis-a-Vis, La Casa de Papel, eles usam o tempo inteiro. E um deles é gilipollas. Gilipollas é quando você vai falar com uma pessoa que ela é idiota. Você é um idiota, pero eres um gilipollas. Então é muito, muito usado na Espanha. Aqui na América Latina eu nunca escutei ninguém falando dessa forma. Mas na Espanha é demais, demais, demais. Até você vai prestar atenção na série Elite também, eles usam muito, muito, muito esse xingamento. Existe a palavra idiota, também em espanhol, mas gilipollas é algo muito espanhol. E a outra é coño. Coño, se a gente for traduzir literalmente, ele significa el aparato reprodutor feminino, podemos assim dizer. Então, coño ele é usado em várias situações. Uma delas é para surpresa. Pois coño, que estás dizendo? Quando você está surpreso com algo que a pessoa está te falando. Coño, que estás dizendo? É algo que para eles é tipo putz, sabe? Então eles usam coño. Mas também tem outro uso que é como que merda você está fazendo? Que coño haces? Que merda haces? Tipo, que coño estás haciendo? Também pode ser usado nesse sentido. Essa é uma outra tradução para coño, que a gente diferencia, né? A gente vai falar, nossa, que merda, no susto, mas eles falam que é coño. E também nesse sentido de que merda, que droga que você está fazendo, você está fazendo alguma cagada. E é claro, como todo bom xingamento, quando ele é muito usado, tem os seus derivados. Então, coño tem o conhaço. Mas que conhaço? Conhaço já tem o sentido de algo assim, aburrido, pesado, que é algo chato de se fazer. Que conhaço fazer isto todos os dias. Que aburrido fazer isto todos os dias. Quando é algo muito entediante. Passar alguma outra ideia do tipo, não quero ser um conhaço recordando-te que não puedes aparcar aqui. Não quero ser um conhaço, não quero ser a pessoa chata, sabe? Não quero ser a pessoa entediante. Eles também usam nesse sentido. Então, o coño tem o derivado conhaço.
E agora eu vou passar para vocês 3 expressões que também são muito usadas. A primeira é hostia. Hostia pode ter um sentido de surpresa, assim como conha. Hostia, Juan, o que estás haciendo? Hostia, sabe? Então eles usam o tempo todo nesse sentido. Ou também eles pode ser como um elogio, do tipo, es que minha irmã é la hostia, es que minha equipe é la hostia, é que tipo, a minha equipe é foda. Fica a melhor tradução pra gente aqui em português. Tipo, eles são foda. Minha equipe é la hostia. Então, eles também têm esses 2 usos que são bem diferentes um do outro. E hostia é uma palavra que você vai ver o tempo inteiro eles falando. Uma outra é vale. Vale é algo que é uma palavra que eu uso demais. Que o vale é do tipo, beleza, ok, vamos, fechado. É algo que você está concordando. Pois vamos, Ercine? Pois vale. Vamos. Então ele serve para tudo. Tudo que você tiver de acordo, você vai poder usar o vale. Se escreve com V. Mas aqui na América Latina tem algumas adaptações. Tem alguns países que dizem dale, pois dale. Vamos, Elcine, dale. Ou então, lá na Espanha, que é o vale. E a outra é o guay. Pero que guay este viaje. Que guay. Guay é tipo muito legal. Nossa, que legal que foi essa viagem. La fiesta estuvo muy guay. Que guay. Então, quando você vai dizer que algo é muito legal, você vai dizer guay. E agora, quando você quer dar algumas características para alguma coisa, para alguma pessoa, tem algumas palavrinhas que são bem típicas lá da Espanha. Uma delas é el pesado. Quando você tá... Pesado é algo pesado, realmente. Se você vai dizer que alguma coisa é pesada, tá correto usar pesado. Mas eles usam para pessoa, quando a pessoa é chata, é uma mala, ou quando ela tá te falando alguma coisa muito chata. Você, ai, que pesado eres, que pesadito estás hoje, hein? É como, ai, que chato que você tá, que mala que você tá hoje. Então, tipo, a pessoa tá te enchendo muito o saco. A próxima é chulo. Que chulo, é que coisa bonita, como que tá legal. Também é usado nesse sentido de legal. Mas mais quando é para pessoa é mais para bonito fisicamente, pois este chico está bem chulo, a chica está chula, é como muito bonita. Essa palavra vocês vão escutar direto em reggaeton, eles têm vários que eles usam este chulo. E uma outra que eles usam bastante na Espanha é o mono. Mono, se for traduzir literalmente, é macaco. Significa macaco ou então macacão, a peça de roupa também se chama mono. E o mono é algo fofo, algo mais para coisas infantis, sabe? Ai, que mono eres, ai, que mono está el bebê. É quando você tá falando, ai, que fofinho. Também assim é dito em espanhol. Mono. Claro que na América Latina tem várias outras maneiras de se dizer, mas como hoje a gente está falando especificamente da Espanha, lá é usada a palavra mono. E agora vamos falar das outras 3 expressões bem usadas na Espanha, que a primeira é mal rollo. Ana está passando um mal rollo, é como ela está passando um apuro, está passando por uma situação ruim, um período muito ruim na vida dela. Mal rollo. Então é bem comum essa expressão, você vai escutar direto. A outra é flipar. Flipar é uma palavra que eles usam, é uma gíria que é mais usada no sentido de, vai ficar doido, vai gostar demais, nossa, vai pirar com essa notícia que eu vou dar. Por exemplo, pues, Mateo vai flipar com o que vou dizer. Mateo le vai flipar com o que seja. Então, quando você vai dizer que a pessoa vai flipar, é porque ela vai curtir muito. É uma gíria muito usada, tá? Então é mais por pessoas mais jovens, não é tanto quanto mal rollo, acaba sendo uma expressão usada por todo mundo, sabe? Agora, flipar é algo que só as pessoas mais jovens que acabam usando. E a última é pillar. Pillar é como você vai pegar a pessoa ali no flagra. Então, por exemplo, eu he pillado a mi novio con Roberta. Eu he pillado, quando você pega a pessoa no ato ali. Então, te vou a pillar, é como eu vou te pegar, eu vou ver o que você está aprontando, sabe? E também tem outro sentido que é tipo encontro. Pues te pillo en la casa de Ana.
Pues te pillo é como eu te encontro na casa da Ana, eu te encontro na festa, pues eu te pillo na fiesta. Então, quando você vai encontrar com alguém, tem esses dois usos. E é isso, pessoal. Essas são as expressões que eu separei para vocês. É claro que tem muitas outras. Se você lembrar de alguma outra, coloca aqui embaixo nos comentários. E hoje foi o vídeo sobre a Espanha. Espero que vocês tenham curtido e aguardem o próximo país que daqui a pouquinho sai.